Boa noite. Meu grupo é composto por Ana Karine, Antony Batista, Maria Elisângela, Marcelo Silva, Maurício de Oliveira, eu, Michele Silvia e Tatiana Moreira. E iremos abordar os estimulantes do sistema nervoso central. E o que seriam esses estimulantes? Então, estimulantes do sistema nervoso central. Através desse nome, a gente já consegue inferir que tipos de substâncias são, genericamente falando, e onde elas atuam. Os estimulantes do sistema nervoso central nada mais é que substâncias que irão aumentar a atividade cerebral, devido suas características estruturais, que é o que iremos focar, e também por suas propriedades físico-químicas. Esses dois tópicos são de extrema importância porque muitas das substâncias que atuam no sistema nervoso central têm ação estimulante, devido sua estrutura ser semelhante à de alguns agonistas endógenos, que iremos mostrar no decorrer da apresentação. Normalmente, esses estimulantes do sistema nervoso central trazem sinais que são bastante comuns, tanto de drogas ilícitas, como por exemplo o crack, como substâncias lícitas usadas no tratamento de enfermidades. Geralmente vão causar dilatação de vasos, aumento da circulação sanguínea, euforia, insônia, taquicardia, nervosismo e muitos outros sinais, que vão variar de acordo com o mecanismo de ação, as doses, as vias de administração ao ingerir essas substâncias. Partindo para o próximo slide, a gente trouxe aqui algumas características farmacocinéticas inerentes aos estimulantes do sistema nervoso central. Toda substância do sistema nervoso central que é estimulante vai ter essas características? Não, essas são características gerais que abrangem a grande maioria. Porém, dependendo da substância, algumas características variam. A gente tentou trazer aqui as principais para ser o mais sucinto possível e realmente focar nas questões das estruturas. A grande maioria dos estimulantes do SNC são administrados por via oral. A gente tem também a questão dos injetáveis, não só em âmbito hospitalar. Por exemplo, para o tratamento de alguma enfermidade, mas principalmente na questão de drogas ilícitas, que são por meio de injeção. Normalmente os estimulantes do SNC são superficialmente hidrofóbicos e conseguem atravessar as membranas biológicas, tendo uma boa absorção e uma boa biodisponibilidade. Além disso, eles têm uma distribuição através de proteínas carregadoras e em relação à metabolização, como na maioria das substâncias, não é diferente. A metabolização é por via hepática, mas tem algumas características importantes. Sofre desmetilação e em seguida oxidação para serem excretadas. Normalmente a excreção é por via renal, podendo ser também por via respiratória, quando há inalação de alguma droga. Enfim, isso vai variar muito com a finalidade do uso, se é uso terapêutico ou uso recreativo. Bem, meu nome é Tatiana e eu vou falar sobre as possíveis interações químicas que envolvem o reconhecimento molecular para os estimuladores do sistema nervoso central. Temos diversas interações, lembrando que interação é melhor do que ligação na questão tanto de fármaco como qualquer outra substância para o nosso organismo, porque a ligação é algo permanente. Partindo disso, sendo irreversível e ela sendo irreversível no momento que aquela molécula se ligar ao receptor, aquele receptor será inutilizado e será destruído e ficará lá para sempre. Então, não é algo que nos favoreça, que nós queremos na farmácia ou em qualquer outra questão química. Então, a gente sempre opta pela interação. Interações químicas que podem ser realizadas e desfeitas a qualquer momento. São duas as interações que mais acontecem com os estimulantes do sistema nervoso central, que são as forças eletrostáticas e as ligações com hidrogênio. Bem, nas forças eletrostáticas, principalmente a de dipolo-dipolo, que vai ser o polo positivo da substância, por exemplo, se ligaria ao receptor com o polo negativo. No caso, a parte do polo negativo do receptor fazendo o dipolo-dipolo. E tem a questão da ligação de hidrogênio também, que é quando o polo positivo do hidrogênio, sempre do hidrogênio,
se liga ao polo negativo de uma substância mais eletronegativa, que normalmente, diga-se de passagem, pode ser flúor, oxigênio, nitrogênio. Dessas duas interações, a que mais acontece entre os estimulantes e o sistema nervoso central são as ligações de hidrogênio. Por quê? Porque normalmente as estruturas dos estimulantes são ricas em hidrogênio e muitas possuem oxigênio também. Essas substâncias, por possuírem hidrogênio, na sua molécula, pelo hidrogênio ser um átomo muito mais comum, na verdade, né? Isso propicia a ligação de hidrogênio, ainda mais pelo fato de que eles sempre são menos eletronegativos em relação aos receptores. Isso depende muito, até mesmo porque é uma ligação mais fácil de acontecer na natureza de fato e pode ser quebrada com mais facilidade. É claro, dependendo do caso, porque tem umas que são mais intensas. Depende muito dos elementos que vão estar interagindo. Bem, é isso. Hoje eu vou dar continuidade falando sobre estimulantes gerais. Estimulantes gerais, ele tem uma ação estimulante, onde, como o próprio nome já diz, eles são gerais. A ação deles está relacionada com a propriedade físico-química deles, não exatamente com a estrutura, por eles serem, enfim, mais lipossolúveis. Tem uma série de propriedades físico-químicas para eles serem estimulantes, por isso não damos tanto foco nele. Ele é subdividido em três subgrupos que se iniciam com estimulantes medulares. O agente tem a nicotinamida, por exemplo. Os tretazoides, que é uma classe de várias estruturas moleculares que são tretazoides, e os compostos diversos. Todos esses estimulantes medulares, eles estimulam a medula e que chega no sistema nervoso central e dá uma resposta estimulante e volta não diretamente no cérebro. Por isso, ele está na classe dos estimulantes gerais, os estimulantes da medula espinhal, que é o outro grupo também, que atua na mesma região, só que eles têm uma estrutura diferente e não ficam no mesmo grupo dos medulares, que é a principal representante da medula espinhal. São as triquininas. As triquininas, ela é uma substância que é de uso prescrito no Brasil, ou seja, ela não é vendida, ela é totalmente proibida, pois ela é bastante tóxica e perigosa. Ela já foi utilizada bastante no século passado, década de 80 e 90 até o começo desse século. Ela foi de uso prescrito porque recentemente que acabou a fiscalização e a questão de segurança para o indivíduo, o usuário do medicamento, começou a ser mais rígido recentemente, do começo do mesmo século. E ainda nos estimulantes gerais, temos o estimulante reflexo, que é um dos exemplos logalina, onde vale lembrar esses três subclasses. Elas têm uma atividade estimulante ao sistema nervoso central, dividida as suas propriedades físico-químicas. Meu nome é Marcelo, fiquei com estimulantes psíquicos derivados xantínicos. Desses estimulantes psíquicos derivados xantínicos, nós temos a cafeína e a teobromina. São duas substâncias, todas duas são de compostos orgânicos, porque ela vai ter carbono em sua formação. E a cafeína ela é um alcaloide, derivado xantínico. O que é esse derivado xantínico? Porque ele é encontrado, como foi visto, em tecidos humanos, ele é encontrado na excreção da urina quando a gente fazemos xixi e em algumas plantas. E temos também a treobomina. A treobomina é um análogo da cafeína, ou seja, vai causar o mesmo estímulo que a cafeína causa. Mas para a gente começar a ver tudo isso, vamos começar a destrinchar a molécula da cafeína, os grupamentos dela. Vamos lá. Na minha cafeína,
vocês podem perceber que eu vou ter um grupamento amida, que é justamente esse grupamento aqui, ó. Quando eu tenho um nitrogênio ligado a um carbono e duas ligações com oxigênio, eu vou ter outro grupamento amida aqui, que é um nitrogênio ligado a um carbono com dupla ligação a um oxigênio. E eu vou ter um grupamento imida, que é justamente esse aqui, onde eu vou ter um nitrogênio com uma ligação insaturada a dois carbonos. Eu vou ter também meu grupamento amina, que é só essa daqui, é justamente essa, que é uma amina terciária. E sem falar que eu vou ter os grupos metil. Tem um grupo metil aqui, um grupo metil aqui e outro grupo metil. Mas o que é que isso acontece? Devido à formação desses grupos amida, esses grupos amina, eu vou ter ligação de fazer mais pontes de hidrogênio. Isso faz com que a molécula seja mais absorvida, mais hidrossolúvel e assim passando, facilitando sua passagem. Como é encontrado em consumo, bebida de infusão, a cafeína ela é um estimulante. Ela ajuda a despertar do sono, aumenta a pressão arterial, ela pode aumentar a produção do suco gástrico pela ação do metabolismo. Quem tem problema cardíaco não é muito bom usar ela, que ela pode dar arritmia cardíaca e outras coisas. Já a minha teobromina, ela vai ter o mesmo grupamento que a cafeína, onde eu vou ter meu grupo metil, meu grupamento metil, um metil aqui, outro metil aqui, ó. Dois grupamentos metis, e eu vou ter as minhas amidas, que é justamente essa, ó. Nitrogênio com dupla com carbono, aí o carbono ligado a dupla ligação com oxigênio aqui e o outro aqui, ó. Nitrogênio ligado a um carbono com a dupla ligação com oxigênio. Vou ter a minha imina, que é justamente essa, um nitrogênio com uma ligação insaturada a um carbono, e vou ter a minha amida, que é justamente essa, que é devido a três ligações. Quando ela tem três ligações com o carbono, ela é uma amida terciária. Mas o que é que isso importa? Vamos lá. Na molécula de adenosina, a parte da estrutura que causa o estímulo, o receptor pelo sistema chave e fechadura, é justamente esse duplo anel nitrogenado que nós temos aqui, tanto na adenosina, como na cafeína, como na teobromina. É justamente esse anel nitrogenado é que vai causar a formação da chave fechadura. A diferença da cafeína, teobromina e adenosina, o que é que acontece? Na cafeína eu vou ter um anel nitrogenado do lado esquerdo. Na teobromina eu vou ter o meu anel nitrogenado do lado direito. E na adenosina eu vou ter igual a cafeína. Vou ter meu anel nitrogenado do lado direito, do lado esquerdo. O que vai mudar na fórmula delas três também é que na adenosina eu vou ter esse grupo fosfato aqui, ó, onde eu vou ter
hidroxilas e o oxigênio com a ligação. Mas o que é que acontece? A parte que vai fazer, como eu já disse, a formação chave e fechadura da molécula é justamente a formação desses dois anéis aromáticos aqui, ó, que nós temos. É ele que vai ligar meu receptor de adenosina, justamente esse receptor aqui, ó. Quando nós estamos com sono, a adenosina ela é uma substância endógena que ela é produzida pelo nosso próprio corpo para causar sono e relaxar. Quando nós tomamos café, a molécula do café, justamente esses dois anéis nitrogenados, ele vem e acopla justamente no receptor AD1, fazendo estímulo a ele. Mas ele acopla por quê? O receptor ele pensa que é uma molécula de adenosina, devido à sua conformação estrutural, que tem os dois anéis nitrogenados, que é o que vai fazer a chave e fechadura. Quando essa cafeína ou treobomina entra nesse receptor, ele vai causar estímulo. Ele pode tirar o sono por um determinado momento, dar estímulo de prazer, e isso deixa você mais desperto a tudo isso, fazendo com que a adenosina ela fique mais na fenda sináptica, e isso aumenta mais receptores. Aumentando mais receptores, você vai ter que tomar mais café para causar menos efeito de sono ainda. Mas a mudança desses anel aromático, tanto na cafeína, como na treobomina, como na adenosina, que ela é igual à cafeína, o que é que isso pode acontecer? Isso pode dar um monte de benefício, trazer benefícios a ela, ou malefício. Isso pode aumentar a absorção, pode aumentar a atividade, pode aumentar a estimulação motora, um monte de coisas, mas é mais para benefício do que para malefício. E com isso, a cafeína e a treobomina fazem seu efeito justamente na receptor de adenosina, AD1. Meu nome é Maurício Oliveira e, seguindo aqui os slides dos meus colegas, vou falar um pouco sobre estimulantes psíquicos sendo derivados dos fenilquilamínicos. Nós temos aqui dois exemplares, o protótipo anfetamina e o análogo dexanfetamina. A anfetamina, por sua vez, são utilizados mais para o uso recreativo. Já a dexanfetamina é utilizada mais em âmbito hospitalar. A anfetamina, né, e tem suas estruturas ligadas a um grupamento amina, e a dexanfetamina, por sua vez, tem uma estrutura melhorada para que esse receptor, ou melhor, esse estimulante venha ter menos efeitos adversos. Mas como podemos ver, né, tanto a anfetamina como a dexanfetamina estão ligados, né, suas estruturas ligadas diretamente ao nitrogênio, que por sua vez tem a grande importância, né, na realização de interação com o hidrogênio do receptor. Os mecanismos: eles aumentam a liberação de catecolaminas, né, como a dopamina e a noradrenalina, que estão presentes no sistema nervoso simpático com ação estimulante, e diminui a sua recaptação, conhecidos também como estimuladores corticais. Eles aumentam e diminuem essa recaptação e
fazendo com que, né, eles estimulem a membrana a liberar essa dopamina no seu receptor. Como podemos ver aqui, essas ligações, né, tanto a recaptação como a liberação de dopamina. Os fenilquilamínicos vão estimular essa liberação, ou seja, eles aumentam, né? Há um aumento das catecolaminas e vão inibir essa molécula recaptadora de catecolaminas, que no caso, como podemos ver aqui, é a dopamina, impedindo assim a sua função recaptadora, consequentemente gerando um maior tempo de estímulo dessas substâncias na fenda sináptica. E assim eu agradeço. Vamos falar sobre os estimulantes psíquicos derivados oxazolânicos. Como a premolina e a fenoxilona, eles têm diferentes características dele. Esse anel oxazolônico, que tem um agrupamento amina da poligação oxigênico. E o oxigênico ali no meio, o que acontece? Quando comparamos os derivados oxazolânicos aos derivados fenoclemidas, eles têm uma semelhança que, primeiro, é a presença do anel aromático e a presença de agrupamentos aminas. Independente da conformação, os derivados oxazolânicos, eles têm o mesmo mecanismo de ação dos derivados fenoclemídicos. Eles também são estimuladores corticais, porque eles estimulam a liberação das catecolaminas e diminuem ou inibe a recepção das catecolaminas e também realiza ligações de hidrogênios. Ou seja, a diferença primordiais é na estrutura. Eles apresentam o anel oxazolânicos, por isso são derivados oxazolânicos, porém, eles têm o mesmo mecanismo de ação da classe anterior. Por quê? Porque eles têm uma estrutura semelhante e realizam o mesmo mecanismo. Oi, professor. Meu nome é Ana Karine. Eu vou falar um pouco sobre os estimulantes psíquicos, sais e ésteres do Deanol. O próprio nome já diz, né? Que existe um grupo funcional éster nessa fórmula, na sua fórmula, né? E aqui tem 2 exemplos, né? Que é o aceglutamato de Deanol e o meclofenaxato, né? E seu grupo farmacofórico é o grupamento éster ligado a um nitrogênio, que aqui você tá vendo. E o mecanismo de ação deles é através da biossíntese da acetilcolina, ou seja, a acetilcolina é uma substância endógena no nosso organismo e ela pode ter tanto ação inibidora como estimuladora. Ela é uma molécula assim coringa no nosso organismo. Ela é bem importante, né, e primordial também para a nossa sobrevivência. Nesse caso, os sais e ésteres vão estimular sua produção, ou seja, vão estimular a produção de acetilcolina e elas vão no botão pré-sináptico e vão estimular a síntese de colina A, que é a acetilcoenzima A, para formar a acetilcolina. Essa adição vai ser liberada na fenda sináptica, né? E é assim que os sais e ésteres fazem. Ou seja, eles simplesmente estimulam a biossíntese da acetilcolina, né? E naturalmente,
certo? Por fim, vamos falar sobre estimulantes cerebrais diversos, que são estimulantes não devido à sua estrutura, obviamente, mas simplesmente porque ele consegue atravessar a barreira hematocefálica, pois quando chega no cérebro, eles vão e estimulam o cérebro até aquele sinal. Aí os principais representantes são clofroxamida e o piracetam. A estrutura deles não acarreta ação estimulante. Eles simplesmente só são bem lipossolúveis e atravessam a barreira hematocefálica. A figura, esquematizando o sangue, no caso, a circulação, que está ligada à barreira hematocefálica lá no cérebro. E a porção azul, com os neurônios astrócitos do cérebro, daí vem a clofexamida, que é altamente lipossolúvel e atravessa as junções exclusivas que chegam ao cérebro e estimulam.